Comentando, queremos ouvi-lo. 3-0 Ponte. Por volta de 18h05 dentro do Esporte em Debate, quando o Catarino deu o time oficial já da Ponte, com uma alteração, João Gabriel. Segunda alteração, Luiz Aquim. Terceira alteração, Nilson Júnior. Aí o meio foi mantido. Depois, quarta alteração, Iago Dias. Nós olhamos tudo aquilo ali e falamos, meu Deus, ele mudou a estrutura tática, ele mudou o esquema, a plataforma e nominalmente mudou meio time. Aí vem o jogo. Vem o jogo e a Ponte, com personalidade, teve uma falta pelo lado direito, chute pro gol sem ângulo do Iago Dias, aceitou o João Carlos, mérito do Iago Dias que acreditou na possibilidade de bater forte. João Carlos fez o golpe de vista errado, quando foi errado e acabou dando um toque com a mão mole para dentro do gol. Apesar da falha do goleiro, belo gol da Ponte. Isso desestabilizou o Botafogo e isso acabou dando muita confiança e muita tranquilidade para a Ponte, que puxou as linhas para trás, que tomou uma pressão, que teve o Botafogo chegando e o Pedrão trabalhando muito bem por 3 oportunidades, que teve o menino, lateral direito da Ponte, João Gabriel, salvando uma em cima da linha, com o Pedrão batido, tudo isso dentro do primeiro tempo e antes dos 35 minutos. Aí a Ponte encolhida, arruma, articula e busca um contra-ataque, a bola vai para o argentino Risso, Gabriel Risso. Aí ele dá um passe sensacional pro Jé, que vem de trás, quando recebe a bola tá na frente, mas na partida da bola ele estava em condições, gol absolutamente legal, e o Jé de primeira bota na rede e o João Carlos nem vê. Esse é o primeiro tempo, 2-0. Muito mais volume do Botafogo, muito mais objetividade da Ponte. Veio o segundo tempo, a Ponte, sabendo que ia ser apertada, amassada no seu campo, sobe um pouquinho até a linha média a marcação, para não ser tão pressionada atrás, e não toma sufoco. O Pedrão trabalhou muito mais no primeiro tempo do que no segundo. E a Ponte, administrando com autoridade, com inteligência, ainda vai buscar o terceiro gol, aí sim, uma jogada sensacional do Ramon Carvalho, que rouba antes da linha demarcatória do meio-campo, evolui com a bola, toca para o Gabriel Novaes. Gabriel Novaes, com muita inteligência, levanta a cabeça e o detalhe, né, que o volante da Ponte, Ramon Carvalho, que rouba a bola, ele não rouba, toca e para. Ele rouba, toca e entra em velocidade. Entra evoluindo junto com a jogada. Entra em profundidade e recebe a bola na frente. Quando recebe, está um pouco sem ângulo, mas já recebe ele e o João Carlos, porque ele entra em velocidade e o passe do Gabriel Novaes é perfeito, porque é no tempo certo. Quando a bola sai do pé dele, o Ramon ainda está atrás do último homem. Recebe ele o goleiro, dá uma cavada e sai para o abraço. Para mim, gol, o Ramon Carvalho. Nem sei por que o VAR traçou linhas. E aí, aquilo que você me perguntou. O Dodô, quando percebe que o Gabriel Novaes vai tocar para o Ramon Carvalho, ele vai de encontro à bola para receber num primeiro plano. Para ele pedir a bola e receber do Gabriel Novaes. E aí a defesa do Botafogo vai com ele. Por isso que entra, ele puxa a marcação, como havia feito no segundo gol da Ponte, inteligentemente contra a Portuguesa, gol do Jé de cabeça. E aí, companheiro, quando ele puxa a marcação e o Gabriel não toca para ele, toca para o Ramon Carvalho, que entrava em progressão, em velocidade, ele sai na cara do goleiro e toca. Só que aí o Dodô, que tinha puxado a marcação, já estava caminhando no sentido do gol para tentar escorar a bola do Ramon Carvalho. Só que a bola já estava dentro. E para mim, a condição do Dodô era duvidosa. E ele ainda dá um tapa na bola, mas para mim ela já tinha entrado. Portanto,
na súmula deve ir gol para Ramon Carvalho. Mas não vou me surpreender se ela der gol para o Dodô, até porque o VAR puxou as linhas para provar que a condição do Dodô era muito próxima do impedimento, estava quase que em condição de não ser validado o gol, mas a linha provou que ele estava em condições legais, mas com uma diferença muito pequena. Então agora resta saber, a súmula, o árbitro mandou para a súmula gol do Ramon Carvalho, para mim essa é a atitude correta, ou gol do Dodô, que dá aquele toque, mas a bola ia entrar de qualquer maneira. Para mim, quando ele toca, já estava além da linha fatal. Uma grande vitória da Ponte, para mim uma grande surpresa. Confesso que fiquei muito preocupado, confesso que não gostei de tantas alterações, confesso que não gostei da mudança da plataforma tática da defesa, mas disse, no futebol, a regra é, com muitas mexidas, não dar certo. No futebol, a regra é quando você altera para um esquema de 3 zagueiros, é ter tempo para treinar e encaixar, senão você pode quebrar a cara. Mas, no futebol, surpresas acontecem. E aí, parabéns para o João Brigatti, que mexeu bastante. Eu confesso que pela conceituação que faço do futebol, pela maneira que tenho de ver o futebol, achei que era muita mudança sem tempo de treinar, que a Ponte jogou domingo e viajou para Ribeirão Preto na terça-feira, dando folga na segunda. Não treinou. Então, eu achei muita coisa, confesso que fiquei preocupado, mas disse aqui, a minha preocupação, eu espero que eu quebre a cara com ela. Prefiro que eu quebre do que a Ponte. E aí a Ponte, com autoridade, com organização, mas principalmente, deixando de lado o esquema tático e deixando de lado as alterações, o time teve uma garra extraordinária, o time guerreou os 90 minutos, o time correu mais do que o Botafogo, o time foi valente, o time chegou na frente em todas e por isso, esse é o principal mérito, ganhou o jogo, independentemente das alterações que preocupavam, mas com atitude, hombridade, raça, determinação, vontade de vencer o jogo e profissionalismo, estão todos de parabéns. Uma grande vitória da Macaca, 3-0 para cima do Pantera, em pleno estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Já